Paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui para mais uma aula nossa semanal da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E neste segundo trimestre nós estamos falando sobre os homens dos quais o mundo não era digno. Nós já tivemos uma primeira aula maravilhosa sobre a promessa que foi feita a Abraão e hoje nós estaremos falando um pouco a respeito da fé de Abraão, nas promessas que lhe fizera Deus. Hoje será uma aula bastante importante para todos nós. Isso vai desenvolver em nós um pouco mais de fé também, vai acrescentar muita coisa às nossas vidas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, essas aulas que nós estamos fazendo e esse primeiro trimestre, esse segundo trimestre, para mim foram muito especiais. Não sei se para vocês. O texto que está sugerido para nós é Gênesis 13, de 7 a 18. É o texto de Gênesis 13, de 7 ao 18. E nós temos bastante assunto aqui, nós vamos tentar sintetizar o máximo possível, mas a verdade prática, que eu não costumo nem comentar com os irmãos que eu apresento ela durante a nossa aula, hoje eu vou ler aqui. A verdade prática nos diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre na sua plenitude, ou seja, ele a cumpre plenamente, ok? Então esta é a verdade prática da nossa aula de hoje. Irmãos, nós estaremos estudando hoje uma das mais extraordinárias expressões de fé registradas nas Escrituras Sagradas. Abraão, meus amados, ele não tinha prova nenhuma visível, ele não possuía garantia nenhuma humana, nada de que pudesse ser palpável, né? Nem tampouco caminhos naturais que sustentassem o que Deus havia declarado a ele como missão, levado a ele como uma missão, como uma aliança feita com ele. Ainda assim, meus amados, ele creu, ele confiou, e quando tudo ao seu redor dizia o contrário, enquanto tudo ao seu redor dizia o contrário, ele esperou. O tempo parecia ter se passado, né? Já passou tanto tempo, está demorando tanto, mas ele obedeceu. Ele obedeceu sem saber para onde ele iria. A fé de Abraão, meus amados, ela não se baseava naquilo que ele via, mas sim em quem Deus de fato é. Romanos 4,18 diz o quê? Diz que Abraão creu contra todas as expectativas humanas, diz que ele creu na esperança, para que ele pudesse se tornar o pai de muitas nações. É desta maneira. Portanto, ele creu na suficiência daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Não é isso que nós ouvimos nos nossos púlpitos diariamente, todas as vezes que nós estamos lá? Então, é aqui, meus amados, que nós precisamos entender que o nosso Deus, ele promete e ele é fiel para cumprir. E hoje nós seremos aqui, nesta nossa aula de hoje, desafiados a refletir um pouco a respeito de tudo isso, né? Teríamos nós, meus amados irmãos, esta mesma fé de Abraão, ou estaríamos indo neste caminho, né? Uma fé que permanece firme mesmo diante de várias circunstâncias contrárias, né? Uma fé que confia na promessa antes mesmo de ver o seu cumprimento. Estaríamos nós prontos ou neste caminho? Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos leve a compreender que a verdadeira fé não depende de evidências. Nós, neste mundo que nós estamos e nesta era que nós estamos vivendo, nesta época que nós estamos vivendo, nós estamos dependendo muito de ver as coisas com os olhos. E nós precisamos entender que não é assim. A verdadeira fé, ela não depende de evidências. A verdadeira fé, meus irmãos, ela não é uma fé de racionalidade pessoal, não é o que eu entendo, o que eu quero, o que eu acho, o que eu vejo.
Ela não é uma fé humana, ela é sim uma fé racional, espiritual. Então ela tem uma racionalidade espiritual fundamentada, meus amados, na compreensão e na lógica natural da divindade. Então nós temos que compreender e entender logicamente Deus. Deus existe, nós precisamos entender de uma maneira lógica, equilibrada toda essa relação. Nós precisamos viver sempre na certeza de que Deus sempre cumpre as suas promessas. E nesse estudo de hoje nós estaremos analisando o texto, como nós já falamos para os irmãos, de Gênesis 13, de 7 a 18, e vamos pegar ali toda a sua perícope, né? Alguns textos correlatos. Tem muitos textos correlatos, acho que não convém nem ficar mencionando. Eu vou tentar me ater aqui apenas ao contexto do texto de Gênesis que nós vemos ali em Gênesis mesmo, tá ok? E vamos iniciar então já no primeiro versículo, que é o versículo 7, que é o primeiro versículo que nos é apresentado aqui. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Eu não vou fazer a leitura de todo o contexto, apenas desse primeiro, para nós iniciarmos. Mas, irmãos, entendam que todo o contexto de Gênesis 13, de 7 a 18, nós estaremos mencionando nesta aula, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito da mesma maneira como eu aprendi e aprendo, né? Meus irmãos, entendendo já esse primeiro contexto aqui, nós vemos que até mesmo a bênção material, tudo aquilo que Deus acrescentou na vida deles, porque eles se tornaram ricos, né? Até mesmo essa bênção material, ela trouxe problemas relacionais, trouxe um problema relacional entre eles. E o fato da menção dos cananeus sugere o risco ao testemunho de Abraão. Então essa contenda veio, mas Abraão ele tinha que estar coerente, equilibrado na sua relação, senão ele estaria dando um mau testemunho do Deus que ele estava pregando. É desta forma. Lembre-se que ser testemunho vivo de Deus é viver conforme ele ensina, é ouvir e obedecer os princípios apresentados por ele. E neste caso foi preciso muita maturidade espiritual por parte de Abraão, porque nem toda bênção ela é totalmente assim, ela é automaticamente, né? Algumas bênçãos são totalmente, mas nem toda bênção ela é automaticamente harmoniosa, ela não vem já com uma harmonia. E assim Abraão tem a iniciativa e oferece uma proposta de paz ali com Ló, né? Ele vai chamar Ló de irmão, ele fala meu irmão, e mostrando o quanto se deve valorizar relacionamentos, meus amados, que isso é um exemplo para nós. Ele como mais velho, ele poderia exigir o seu direito e ele escolher. Ele como portador da promessa, ele poderia exigir e poderia ele direcionar o que seria feito ali, não. Né? E por isso que eu digo, nós temos que ter um exemplo, nós temos que ter humildade, temos que ter carinho, nós temos que confiar nas promessas de Deus, assim como ele fez. E assim ele foi e abriu mão do seu direito de escolha. Seu direito de escolha, independente dele ser o mais velho e o portador da promessa, como eu já falei para os irmãos. Abraão, meus amados, ele não precisa disputar. Você e eu, nós não precisamos disputar, meus amados. Porque se nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, ele vai cumprir esta promessa. E Abraão, ele confiava, e como nós sabemos, deu tudo certo, ele confiou na promessa de Deus. Já Ló, meus amados irmãos, aproveitou a oportunidade, assim ele escolheu o melhor lugar. Escolheu o melhor lugar. Ou seja, aquela campina do Jordão, ou seja, aquela planície toda. Era como se fosse o jardim do Senhor, é desta forma. Isto sugere, meus amados, que ele tomou uma decisão pela aparência, é claro. Então a decisão dele foi pelo lugar mais lindo pelas vistas. Uma escolha puramente materialista, uma escolha puramente uma escolha imediatista. Eu quero esse lado e pronto. E assim nós vemos que Ló anda pela vista, assim como muitos de nós nesta geração hoje.
enquanto que Abraão anda pela fé. E nós, meus amados irmãos cristãos que somos, nós temos que entender e aprender que nós devemos andar pela fé, assim como andou Abraão. Com isso, Abraão acaba permanecendo ali em Canaã. Ou seja, ele ficou na parte mais seca, na parte montanhosa, mais especificamente, ele ficou ali entre Betel, entre Betel e Ai, enquanto Ló se aproxima de Sodoma. Ele vai se aproximando de Sodoma, onde ali os homens eram muito maus, e nós vamos ver isso durante o transcorrer dos nossos estudos, se é que os irmãos já não têm essa noção pelos estudos que já devem ter feito a respeito, né? Meus irmãos, que decisões aparentemente boas podem nos levar a ambientes perigosos? Fica muito certo e muito claro nesse estudo que nós estamos fazendo hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. Não escolha por vistas. Não escolha por vistas. Confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Não deixe de lutar por aquilo que Ele te prometeu. Não desista, não pare no caminho. Prossiga, mas não escolha por vistas. Deus, Ele tem e oferece o melhor sempre para aqueles que são, de fato, seus, meus amados. Logo com isso ele vai se aproximando ali de quem? Do pecado, meus irmãos. Ele vai gradualmente se aproximando do pecado, porque o pecado ele é um processo, né? Ele vai contaminando a gente aos poucos, você vai ficando por ali, recebendo algumas porções, ele vem se aproximando através do quê? Através do que você vê, através do desejo, como foi o caso dele, ele viu uma terra maravilhosa, mas se enganou, ele se enganou, né? O pecado ele vem se aproximando de você através do quê? Através da banalização, daquilo que você fala, isso pode, é tão pouquinho, não, isso não é nada, uma mentirinha, não existe mentirinha nem mentirona, nós sabemos disso, né? Vem através dessa banalização, vem através do descuido, vem através, muitas vezes, meus amados, daquilo que se torna na sua vida comum, daquilo que se torna aceitável, né? Aceitável para quê? Para a carne, para os meus olhos, para os meus pensamentos, para o coração do ser humano. É desta forma. Já no contraposto disso, e após, inclusive, a separação, nós vemos ali Abraão, com quem Deus fala, e quando houve essa separação, aí ele reafirma a sua promessa, prometendo a Abraão toda aquela terra, prometendo a ele uma descendência incontável, uma permanência eterna. Ali, a fé de Abraão, meus amados, ela é recompensada. Veja que a renúncia que Abraão fez, permitindo que o irmão escolhesse, né, essa renúncia humana, abriu espaço para uma revelação divina para ele. Deus falou com ele naquele momento. Deus falou com ele, refez todas aquelas promessas lá, reapresentou todas aquelas promessas para ele. E assim, entre 1 e 2 anos após Abraão ter escolhido aquele local, ele acaba indo para Hebrom, uma cidade fértil, uma cidade onde tinha ali muitas parreiras, muitas oliveiras. Hebrom, meus amados, significa comunhão. E aí ele ali em Hebrom, ele edifica um altar. Um altar. E altar, meus amados, significa adoração. Altar significa gratidão, significa dependência de Deus. Abraão não celebra terra, ele celebra o Deus da promessa. Ele não celebra ali aquilo que ele recebeu. Aquilo que recebeu é bênção de Deus. Ele tem que celebrar a Deus, que é o que tem poder, autonomia, autoridade para dar tudo isso. Fica muito claro, portanto, meus amados, que nem toda a oportunidade boa, prestem bastante atenção, nem toda a oportunidade boa, ela vem de Deus. Nem toda oportunidade boa, ela vem de Deus. Nós precisamos aprender também, meus irmãos, que a fé verdadeira, ela não disputa, ela crê e ela tem a esperança na vitória em Deus. Nós precisamos aprender, meus amados,
que nossas decisões nem sempre devem ser apenas racionais ou visuais. As promessas de Deus, elas permanecem diante da nossa fidelidade, meus amados. Por quê? Porque a presença de Deus, ela tem que se sobrepor a qualquer outra escolha material que nós possamos fazer ou espiritual. A presença de Deus é o que dita a cada um de nós quem nós somos, o que nós devemos fazer, o que devemos cumprir, como devemos nos comportar, o que devemos falar, o que devemos pensar. É dessa maneira, é Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo habitando em nós, meus amados. A sua presença se sobrepõe a qualquer escolha, tanto material como espiritual. Nós aprenderemos hoje que existem dois caminhos, né? Aprenderemos que existem dois caminhos. O caminho da aparência, que é o que vem por Ló, que é um caminho rápido, um caminho atraente, mas é um caminho muito perigoso, e o caminho da fé, como fez Abraão, aparentemente mais custoso, um caminho aparentemente mais sofrido, mas com certeza muito mais cheio da presença de Deus, meus irmãos. E é assim que nós devemos viver. Tanto que ali Hebrom, ele se tornou um dos locais mais sagrados e venerados, tanto pelo cristianismo como pelo judaísmo, pelo islamismo, porque ali está localizada a Gruta de Macpela, ou seja, a caverna dos patriarcas. Vocês sabem o que é isso? Ali é onde estão enterrados Abraão, onde está enterrado Isaac, onde está enterrado Jacó, bem como sua esposa Sara, desculpem por Safira. Estou com outras coisas aqui também na cabeça, já preparando para as próximas aulas. Bem como sua esposa Sara, sua esposa Rebeca, a esposa Leia, né? Abraão, Isaac e Jacó e suas respectivas esposas, Sara, Rebeca e Leia. Mas isto foi apenas, amados, um adendo que eu trouxe para vocês terem conhecimento do que tem naquela região. E voltando à nossa aula, meus irmãos, a palavra contenda, que neste contexto é riv do hebraico, ela não indica um desentendimento comum. Essa palavra, meus amados, é um tanto quanto mais complexa. Ela é usada até para disputas legais, para conflitos persistentes, para rivalidades com uma tensão crescente, que pode levar até uma ruptura familiar. Será que nós vivemos hoje esse tipo de contenda aqui? Nós conhecemos muito disso hoje em dia, não é verdade? A contenda familiar hoje é muito grande. Mas vamos lá, meus amados. Tanto Abraão como Ló, eles eram seminômades ricos, hein? Eles eram ricos, eles tinham rebanhos grandes, e isto é o que trouxe essas grandes necessidades que eles tinham de pasto, de espaço, né? Tanto que a água faltava, era difícil, era muito difícil. Na verdade, eles tinham a falta de todas essas coisas, né? Pastagens, rotas, inclusive para deslocamento, tinha que um estar passando por cima do outro, é dessa maneira. A terra ali, meus amados, ela não era totalmente desocupada como nós já falamos para os irmãos. Ali habitavam os cananeus e habitavam também os ferezeus, né? Portanto, ali havia uma contenda econômica, uma contenda territorial, estrutural, e não apenas algo ali emocional ou alguma coisa familiar que ocorreu apenas entre eles. Não, nós vemos também que a contenda era entre pastores. Nós vemos também que era entre pastores, ou seja, não era entre Abrão e Ló, não era entre os dois, era entre os seus pastores. E assim nós vemos que o conflito é entre subordinados e que isso pode sim gerar muitas divisões. Não preciso aqui lembrar que Abraão, com extremo bom senso e ética, meus irmãos, mesmo antes da lei existir, tudo que ele fez, a lei ainda não existia, então muito antes da lei existir, Abraão usou de extrema ética e bom senso. Ele demonstrou ali princípios divinos
que depois foram formalizados pela lei, é claro. Abraão não está sendo apenas bonzinho, demonstrando com isso, na verdade, princípios divinos. Né? Ele não está sendo apenas bonzinho ali, que a gente vê muito, ele é tão bonzinho, não, ele é bonzinho, mas e seus princípios? Como é que funciona? Ele demonstra ali, meus amados, que ele está sendo espiritualmente e teologicamente coerente com as coisas que Deus já vai alimentando o coração dele. E nós continuamos e estamos sendo coerentes com aquilo que nós estamos, com as coisas com as quais nós estamos sendo alimentadas pela palavra de Deus? Nós vemos claramente com isso, meus irmãos, que Abraão não precisaria disputar. Em Gênesis 12 está muito claro isso. E nós também não precisamos disputar nada, não precisamos ter contenda, não precisamos brigar, meus amados. Irmãos, quem confia na promessa não briga por posição. Isso é muito simples. Povos pagãos estavam ali observando e um conflito poderia manchar o testemunho do Deus de Abraão e ele não poderia permitir que isso acontecesse. Muitos de nós, meus irmãos, muitos de nós brigamos por tão pouco, mas brigamos por tão pouco e assim nós damos um mau testemunho externo. Está todo mundo de olho na gente. Está todo mundo olhando e prestando atenção. Ó, aquele cristão ali não está pagando essa conta. Ó, aquele cristão estava xingando não sei quem. Aquele cristão estava bebendo não sei aonde. Aquele cristão estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender como Abraão. Aprender como Abraão. E assim nós seremos boas testemunhas do Senhor. Ó, meus queridos. Ele foi atraído pela aparente beleza e fartura da região, que na verdade deixou ele muito próximo do pecado, muito próximo do pecado. E assim como Eva viu que o fruto, né, era agradável aos olhos, Ló vê também uma terra, que a terra era boa, que era agradável, que seria o ideal para ele. Nós já falamos hoje, mas eu repito para os irmãos. O pecado ele vem de forma gradual, quase imperceptível. Ele me deixou escolher, então eu vou escolher. Não é assim. O pecado raramente ele vem assim de uma maneira instantânea. Ele vem comendo pela beirada, como a gente costuma falar hoje na nossa época. Ele vem comendo pela beirada e quando você pensa que não, você já está totalmente envolvido no pecado, meus amados. Totalmente envolvido no pecado. A separação entre eles não foi uma separação apenas geográfica. Essa separação foi física, foi territorial, foi espiritual, porque mudou a direção de vida. Mudou a direção de vida deles. E a luta pela fé, pela aparência do espírito com a carne foi muito grande. Foi muito grande. Sabe? Foi muito grande. Ló não se preocupou com nada, ele simplesmente abraçou. Já Abraão não, Abraão já se permitiu viver as verdades do Senhor, aquilo que ele estava de uma maneira contínua passando por aquilo tudo, embora passando pela demora do cumprimento da sua promessa. Mas assim, meus amados, nós vemos que Deus ele fala com mais clareza após certas separações. Após certas separações, principalmente esta que já havia sido determinada por Deus. Lá em Gênesis 12, ele já falou, aparta-te da tua parentela. Entenda que nem toda separação, meus irmãos, é perda. É perda. Se aprofunde na palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, entenda o que Ele quer com você, e aí você começa a se destacar e a se separar de certas coisas. É assim que funciona. Embora isso em muitos casos pode trazer para você a aparência de perda. Não, não é perda. Quem está com Deus tem a vitória garantida. Tem a vitória garantida, meus irmãos. Deus, ele reafirma a sua promessa a Abraão. E assim ele expande a visão de Abraão, dando mais intimidade ainda a Abraão. Abraão, ele não escolhe diretamente porque ele confia no Senhor. E isso, meus irmãos, é muito profundo. Porque quando Deus diz, levanta agora os teus olhos,
É como se dissesse para ele: agora eu te mostro o que realmente importa. É desta maneira, porque Ló foi guiado pela visão humana e pela prosperidade imediata, como nós já falamos, enquanto Abraão ele foi guiado pela promessa. Ele praticou ali a renúncia, ele deu prioridade ao seu relacionamento com Deus. Entendam, meus irmãos, que os conflitos, eles revelam onde de fato está a sua confiança. Aquilo que acontece com você vai dizer realmente quem você é, qual o tipo de relação que você tem com Deus, aonde e em quem você mais confia. Nem toda disputa precisa ser vencida. Algumas devem ser, na verdade, abandonadas, meus irmãos. Ló, ele escolheu o que lhe parecia melhor aos olhos, como nós já falamos e eu repito, enquanto Abraão, ou Abrão, né, recebeu, na época Abrão ainda, ele recebeu o que Deus havia preparado. Ou seja, sua visão foi ampliada geograficamente e ele teve garantida uma descendência incontável. A sua renúncia gerou expansão espiritual, gerou promessas mais claras, gerou intimidade com Deus, meus irmãos. Tanto que Abraão permanece em Canaã, edifica ali um altar em Hebrom, uma das principais cidades de Canaã, permanecendo assim fora de ambientes corruptos. Manteve-se em si assim uma identidade espiritual intacta. Ele tornou-se instrumento da salvação para muitos, meus amados. Está em Gênesis 14, esse contexto. Enquanto Ló se aproxima do pecado, como nós falamos, e ele é capturado. E assim vemos o amor de Abraão, que organiza o seu resgate, vencendo assim reis poderosos e libertando Ló e a sua família. Irmãos, entendam, meus irmãos, que quem escolhe pela fé se torna a resposta para aqueles que escolhem mal. Parece que não, mas nós somos muitas vezes o conforto para as pessoas que não estão vivendo uma comunhão com Deus. É desta maneira que funciona. E prosseguindo mais, vemos, meus amados, que nos capítulos seguintes Deus vai continuar falando com Abraão até a chegada de Isaac. E assim é gerado nele um legado eterno. A partir daí é gerado nele um legado eterno. Mas isto é assunto para as nossas próximas aulas. Nós estaremos falando sobre Isaac a partir da nossa aula número 6, se eu não estou enganado. Exatamente, aula número 6, o nascimento de Isaac. Então, a partir dessa aula nós estaremos falando sobre Isaac, meus amados, sobre esse legado eterno. Mas voltando novamente para dar continuidade na nossa aula, Ló, meus irmãos, ele escolheu, como nós já falamos, a Campina, e assim ele se aproxima de Sodoma. Ele escolheu viver ali na cidade, Campina, mas ele escolheu viver próximo ali à cidade, na verdade. Gênesis 14 e 19 relata esse assunto. E assim ele passou a conviver normalmente em um ambiente pecaminoso. Sodoma era um lugar de instabilidade, tanto política quanto econômica. Era uma cidade violenta. Além do fato relatado em Gênesis 14, de 1 a 16, se vocês se interessarem de ler, eu vou resumir aqui para os irmãos para não ficar sem passar, mas se vocês se interessarem de ler, vocês vão ver que acrescenta muito nisso aqui. Ali, os 4 reis, sendo Anrafel, que era o rei de Sinar, Arioque, que era o rei de Elazar, nós temos Kedorlaomer, né, que era o rei de Elão, nós temos Tidal, que era o rei de Goim. Eles
dei uma enrolada aqui, eu embolei, mas eu vou voltar para falar para os irmãos aqui. Eu não corrijo, eu não edito meus vídeos, tá bom? Mas eu vou falar aqui. Nós temos o rei, deixa eu voltar na mente aqui, nós temos o rei Anrafel, que é o rei de Sinar, falar mais lentamente, eu quero às vezes pegar um impulso, né? Nós temos Arioque, que é o rei de Elazar, nós temos Kidor-Laomer, o nome, Kidor-Laomer, que é o rei de Elão, e Tidal, que é o rei de Goim. Então, o que acontece? Esses 4 reis aqui, meus amados, eles atacaram Sodoma e levaram Ló aprisionado juntamente com a sua família e seus bens. Né? Eles derrotaram essa região ali, tomaram eles como prisioneiro. Né? Saquearam Sodoma, saquearam ali Gomorra e levaram o Ló como prisioneiro. Vamos falar apenas de Ló, podemos acrescentar algumas coisas, mas vamos falar apenas de Ló aqui. E Ló, nesse momento, ele ficou totalmente restrito, não? Ele estava preso ali, ele seria, né, colocado como escravo. Aí nesse momento ele dependeu de Abraão. Abraão, meus amados, ele reuniu 318 homens e perseguiu e derrotou esses 4 reis perto de Damasco. Uma coisa, se nós imaginarmos como seres humanos que nós somos, uma coisa encabida, 318 homens derrotando 4 exércitos, mas é Deus trabalhando, é desta forma, meus amados. Né? E assim, Abraão libertou Ló e recuperou todos os seus bens. O que nós não podemos omitir aqui é que Ló também era justo. Ló era justo, ele só estava no lugar errado e se permitindo certas coisas, mas ele era uma pessoa justa. Né? E ele, neste momento, meus amados, e em todos os momentos com que ele vivia em torno desse pecado, ele afligia a sua alma. Né? Ele afligia a sua alma por tudo que ele ouvia, por tudo que ele via ali em Sodoma. Ele viveu ali uma tensão muito constante, porque ele era justo. Né? Mas ele foi influenciado pela cultura de Sodoma, e aí ele tomou decisões ali, inclusive, moralmente confusas. Isso tudo está em 2 Pedro, se vocês quiserem ler também, é um texto muito importante para acrescentar à nossa aula. Eu não vou ler porque vai denotar muito tempo para nós aqui. Em 2 Pedro capítulo 2, no versículo 7 e 8, fala muito sobre isso, sobre o que Ló sofria vivendo todas aquelas situações. E assim, meus amados, nós vemos que ele passa também por perdas familiares devastadoras quando houve a destruição de Sodoma por Deus, porque a sua esposa morre, as suas filhas foram afetadas profundamente, eles são afligidos por gerações. Ló é salvo, mas ele sai sem honra, ele sai totalmente isolado disso. Ele não perde a vida, mas ele perde a sua qualidade de vida, ele perde a influência, ele perde o legado. Ló era um homem justo, mas ele fez escolhas erradas, o que nós não podemos nos permitir fazer, meus amados. Tenham isso como lição. O relato desses erros de Ló, meus amados, estão em Gênesis 19, de 31 a 38. Dá uma passadinha lá, dá uma lidinha lá, vocês vão aprender bem o que é isso. Mas voltando novamente, vamos voltar a Abraão. Abraão, meus amados, o ama, e mesmo após a separação geográfica, Abraão não rompe emocionalmente com ele. Tanto que Abraão arriscou a sua própria vida e a vida dos seus ali para poder resgatar Ló e toda a sua família. Gênesis 14. Isto, meus irmãos, é um amor sacrificial. Isto é responsabilidade espiritual. Um pouco mais à frente ainda, ele intercede por Ló. Ele negocia adiante de Deus ali, buscando misericórdia para Ló e sua família. Quando da destruição ali de Sodoma e Gomorra, ele não usa o erro de Ló para justificar um castigo que poderia vir sobre ele. Mas, ao contrário, ele clama por graça a Deus. Ele clama pela graça de Deus acima do mérito, baseando-se na aliança, no amor e na graça de Deus. Gênesis 18, de 20 a 33, traz esses relatos.
E aqui, meus irmãos, fica uma lição muito grande para nós. Quem anda com Deus aprende a restaurar vidas e não a condenar, acusar, imputar culpa, tentar destruir, tentar derrubar. Não, nós temos que restaurar vidas. Nem todo mundo vai estar com a vida equilibrada como a nossa. Eu posso não estar com a minha vida equilibrada como a de vocês. Então ajudem-me na minha restauração. É dessa maneira. Quem anda com Deus aprende a restaurar vidas e não a condenar ou acusar. Isto vem pela intimidade, vem pela busca, vem pela comunhão. Abraão, além de ser um homem de fé, meus irmãos, além de ser um homem de fé e de obediência, ele era de fato um adorador. Era de fato um adorador. Por isso ele construiu altares, que são apenas estruturas físicas. Não, senhor, não é isso. A gente às vezes fala, pô, tem um templo ali, tem uma igreja, ou vamos edificar um altar para o Senhor, é uma estrutura física. Não, senhor, entendam, não é uma estrutura física, não. São marcos espirituais, meu amado. É onde você vai estar adorando a Deus, onde você vai estar glorificando a Deus, é onde você está oferecendo o seu sacrifício. Então, meus irmãos, os altares edificados, eles são, na verdade, marcos espirituais. Principalmente, eu digo para vocês, principalmente, no caso de Abraão, porque ele aguardava uma promessa. Abraão, ele declara que Deus, ele está acima de tudo, acima da terra, acima das escolhas, acima das circunstâncias, ou seja, o altar, meus irmãos, é o lugar do sacrifício, como eu acabei de falar para os irmãos, é o local da adoração, é o local onde se invoca o nome do Senhor. É desta maneira. Enfim, é o testemunho visível de uma fé invisível, meus irmãos. E como nós já vimos no início da caminhada de Abraão, ele edificou ainda um altar logo no início ali, não possuindo absolutamente nada. Antes mesmo do cumprimento da promessa, conforme nós vimos em Gênesis 12:8, o que evidencia o quê? O que evidencia a sua confiança. É a adoração, meus irmãos, no início do processo. Ele não tinha nada, mas ele tinha um altar, ele tinha um local para ir, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Nós vemos depois nós vemos a restauração desse altar lá em Gênesis 13, versículo 4. Nós vemos essa restauração e ali ele invoca novamente o nome do Senhor. E fica claro que quem tem um altar, meus irmãos, sempre tem um caminho de volta. Quem tem um altar tem para onde voltar. Ou seja, se você tem uma relação com Deus, mesmo se perdendo, você pode clamar por Ele e voltar. Você tem que se arrepender, clamar e voltar. Agora, falando lá já no altar de Hebron, lá de Gênesis 13, no versículo 18, Gênesis 13, versículo 18, nós vemos que Abraão, após ele se separar de Ló, ele permaneceu em Canaã, e ali ele edificou o altar em Hebron, e Deus reafirma ali a sua palavra. Abraão tem uma vida alinhada com a promessa, meus irmãos. Agora, o ápice da fé de Abraão, nós vemos lá em Gênesis 22, lá no Monte Moriá, quando Deus pede o seu filho, Isaque, o filho da promessa, e Abraão vai e obedece sem questionar. Ele levanta o altar para sacrificar o filho da promessa. Este altar é sobre entregar, não é sobre receber nada. Ele significa fé absoluta, significa obediência radical, significa entrega total. Ali, meus amados, ele prova que ama a Deus. Ele prova que ama o Deus da promessa, até mais mesmo do que a promessa de Deus, porque ele abriu mão da sua promessa do seu filho Isaque e foi lá para oferecer.
ele em sacrifício. Mas não podemos esquecer, e você tem que se lembrar, que Deus ele proveu um cordeiro e poupou a Isaac. Isaac que é quem? A promessa que nós falamos todo. Abraão ensina que fé não é só crer, é viver de forma alinhada com o invisível, meus irmãos. Porque ele abriu mão de suas escolhas, ele recusou conflitos, ele caminhou sem garantias humanas. Fé, irmãos, apenas fé. É desta forma. A sua história mostra que quem escolhe Deus acima de tudo merece muito mais do que poderia conquistar sozinho. Merece e recebe muito mais do que poderia conquistar sozinho. Abraão, meus irmãos, ele não construiu cidades, ele construiu encontros com Deus. Entenda isso. Ele construiu encontros com Deus. Ele sofreu, lutou, tremeu, mas ele preservou em Deus e caminhou mesmo antes de ver qualquer possibilidade. Ele recebeu a vitória, ele venceu, meus irmãos. E porque ele venceu, aqui estamos nós hoje, aprendendo e vivendo estas promessas. Que nós possamos também, meus irmãos, aprender com esses estudos a ter em nós a verdadeira fé como teve Abraão. Irmãos, quem vive pela fé transforma impossíveis em testemunhos. Não negocie dúvidas. Firme-se na palavra de Deus com toda a sua fé. Confia nele. Confia no Senhor e ele tudo fará por cada um de nós. Abraão foi vitorioso e cada um de nós seremos, mas nós precisamos nos entregar de uma maneira veemente a Deus, verdadeiramente nos colocar aos seus pés, confiar nele, embora muitas vezes as promessas estejam tanto quanto demoradas no nosso ver, mas o tempo é de Deus, é ele que faz isso tudo, é ele que trabalha em nossas vidas, é ele que transforma as nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos nos preparar então para a próxima semana, uma aula também muito poderosa, uma aula que vai falar muito aos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença do Senhor, com muita saúde, paz e comunhão.